Augustus Nicodemos, a eleição de Romanos 9 é para salvação. No vídeo anterior eu mostrei o que o teólogo Charles Hodge, um consagrado teólogo reformado, reconhecido tanto no arraial reformado como fora dele, sendo um teólogo conservador, evangélico, em que ele apresentou argumentos em favor de que Romanos 9 não pode ser interpretado de maneira nenhuma como uma eleição corporativa ou uma eleição da nação de Israel como uma instituição, por assim dizer, apenas escolhida e privilegiada em comparação às demais. Ali ele apresentou vários argumentos no comentário dele de Romanos. E hoje vamos caminhar aqui com o Dr. Nicodemos, também teólogo respeitado do nosso país, e dispensa aí apresentações por ser ele muito conhecido e reconhecido como sendo um teólogo conservador, piedoso e que tem edificado, graças a Deus, a igreja brasileira. Então, Nicodemos escreveu há algum tempo atrás um pequeno texto e ele postou em suas redes, na época eu salvei, né? Eu não sei se esses argumentos dele ele apresenta no livro que ele comentou, né? O livro de Romanos, ou mesmo num sermão recente, que ele apresentou um estudo do livro da carta aos Romanos. Então vamos lá, o que o Dr. Nicodemos fala a respeito de Romanos 9, e ele apresenta aí as suas razões. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a eleição de Romanos 9 deve ser entendido como para a salvação pelas seguintes razões. Primeiro, toda a seção de Romanos 9 ao 11 é sobre segurança eterna de pessoas. Então a eleição ali não pode não estar no contexto. Paulo disse aos cristãos de Roma que nada poderia separá-los do amor de Deus. Isso está em Romanos 8, logo anteriormente. A objeção que provocou a resposta de Paulo em Romanos 9 a 11, né, capítulos do 9 ao 11, foi esta. Abre aspas. Como podemos ter certeza de que as promessas de Deus são seguras, visto que Israel, a quem também promessas foram feitas, não creu no Messias? A resposta de Paulo é que apenas os indivíduos eleitos dentro de Israel é que estão seguros, né? Então, este é o primeiro argumento, um argumento muito interessante do Dr. Nicodemos. Nicodemos ainda continua. Segunda razão, a eleição de Jacó sobre Esaú pode ter implicações nacionais, mas começa com indivíduos. Não podemos esquecer esse fato, né? Bem observado. Também ontem, aliás, no vídeo, postei ontem, no vídeo anterior, também destacamos isso daí, né? Ainda que possa ter implicações para a nação, mas isso tem que ser cumprido nos indivíduos também. Terceira razão, Jacó foi eleito e Esaú rejeitado antes que tivessem feito algo de bom ou ruim. O texto está falando de indivíduos que podem fazer o bem e o mal. Não fala de nações que sairiam deles e que fariam bem ou mal. O bem e o mal referido é de pessoas, indivíduos, chamados Jacó e Esaú, né? Interessante isso aqui. Até é importante lembrar que a Bíblia vai dizer lá na carta aos Hebreus, né, que Esaú não encontrou espaço para o arrependimento, né? Portanto, cumprindo ali o decreto descrito no capítulo 9 de Romanos. Continua. Quarta razão, Nicodemos diz aqui, ó, em Romanos 9,15, enfatiza a soberania de Deus na escolha de indivíduos. Abre aspas para o texto. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O pronome quem é um singular masculino. Se Paulo estivesse falando de nações, poderia ter usado um pronome plural. Quinta razão. Romanos 9,16 está claramente lidando com pessoas. Olha que argumento interessante. Aí o Nicodemos cita parte de um texto. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Quem quer ou quem corre são dois singulares masculinos. É difícil ver implicações nacionais em tudo aqui.
é sobre o desejo e esforço individual. Olha que observação fantástica. Sexta razão, né? Vamos continuar aí debulhando a posição arminiana, né? Afinal de contas, a Escritura é contra ela, né? Sexta razão, Romanos 9,18. Fala do endurecimento de Faraó, um indivíduo. Não está tratando do endurecimento do Egito, mas da pessoa de seu rei, Faraó. Após falar do endurecimento, Paulo resume o que está tentando dizer usando pronomes singulares masculinos. Abre aspas, citando o texto. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Falando de Faraó. Se Paulo estava falando de eleição e endurecimento de nações, ao terminar o exemplo pessoal e individual de Faraó, ele deveria ter dito que ele endurece e tem misericórdia das nações que quer. Continua, sétima razão. A objeção em Romanos 9,14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, faz pouco sentido, olha só que interessante, se Paulo estivesse falando sobre a eleição corporativa ou nacional. A acusação de injustiça poderia facilmente ser respondida se Paulo estivesse dizendo que a eleição de Deus é apenas em relação às nações e não tem a intenção salvadora. Essa observação eu fiz no vídeo anterior, né? Mencionei essa observação de Nicodemos também, mas achei isso fantástico. Afinal de contas, Paulo ele dá uma resposta ali a um questionamento hipotético e que certamente surgiria, que aquilo era injusto, enfim. Ora, se é só uma escolha de uma nação, entendeu? De privilégios, né? O questionamento ali não tinha nenhum sentido, né? E não tem, de fato, nenhum sentido, nem para ser contra Deus e muito menos se fosse a questão de uma eleição corporativa ou nacional. Oitava razão, Nicodemos continua. Da mesma forma, a objeção em Romanos 9,19 fica totalmente sem sentido se Paulo não estiver falando de eleição individual. Algum de vocês vai me dizer, se é assim, como que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Aí aqui Nicodemos está citando a Nova Tradução na linguagem de hoje. Continua Nicodemos. A questão que o opositor de Paulo está levantando é que Deus parece injusto com indivíduos, ao endurecer alguns e ter misericórdia de outro, como lhe apraz, e não com nações, né? Reforçando mais o ponto anterior aqui. Nona razão, continua o doutor Nicodemos. Em Romanos 9, do 24 ao 29, temos um diatribe, um recurso de retórica em que o escritor responde os questionamentos de um opositor imaginário. Os questionamentos estão em Romanos 9,14 e em Romanos 9,19. É um artifício muito bom, mas somente se o autor está entendendo corretamente o opositor. Todos os dois questionamentos do opositor, nesses dois versículos, têm a ver com a injustiça de escolher uns e deixar outros. Paulo poderia ter corrigido este equívoco e dito: não estou falando de pessoas, mas de nações. Contudo, ele aceita como legítima a objeção e responde em termos da eleição de indivíduos. Olha só, Nicodemos saca mais uma resposta aqui dessa problemática no que diz respeito à resposta do apóstolo Paulo ao justificar que Deus faz isso com quem ele quer, com a massa, com os vasos de ira. Continua ainda. Agora vamos lá, adentrando nisso aí. 10ª razão. Em Romanos 9:24, Paulo diz que Deus chamou os vasos de misericórdia que ele preparou para a glória de antemão. São os eleitos mencionados no capítulo todo, não só dentre os judeus, olha só, mas também dentre os gentios. É difícil ver eleição nacional aqui, argumenta Nicodemos, né? Pois Deus chamou estas pessoas dentre todas as nações, de entre judeus e também de entre gentios. Os vasos de misericórdia, que são descendência espiritual de Abraão, em quem se cumpre as promessas, são chamados por Deus dentre da nação de Israel e de entre as nações gentílicas. Fantástico esse argumento aqui também
do Nicodemos, porque ao dizer vasos de misericórdia e vasos, né, de ira, ele está falando, aliás, vasos de misericórdia, que ele chamou dentre judeus e gentios. Ora, se o argumento era eleição corporativista, ou corporal, ou institucional, ou nacional, porque está incluindo aí indivíduos, né? Mas vamos continuar aí. Razão 11ª, né, e última. Em Romanos 11, do 1 ao 10, quando Paulo volta a falar da eleição de israelitas individuais de Israel, entre Israel ético, fica claro que os eleitos são pessoas de entre a nação de Israel. Os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que Paulo menciona no capítulo 11, versículo 4, aos quais Paulo se refere como a eleição da graça, no versículo 5 do capítulo 11. Isso nos diz duas coisas, então observe aqui. Continua Nicodemos, eles são 7.000 indivíduos que Deus tem mantido crentes dentro da nação de Israel e não como uma nova nação. 2, esses indivíduos são mantidos por Deus na fé no Deus verdadeiro, não se curvando diante de Baal. Ou seja, eles permaneceram fiéis a Deus. Ou seja, a eleição mencionada por Paulo é de indivíduos para a salvação. Então aqui encerra as razões do reverendo Nicodemos. Ele dá aqui várias referências, comentaristas que apresentam argumentos como esse, e dessa forma acredito que é mais um peso quase que irresistível aí para defender que Romanos 9 trata de eleição para salvação. Então eu ainda vou gravar outros vídeos mostrando outros comentaristas e as suas observações no capítulo 9, que prova de forma final que não está falando de eleição nacional, de uma eleição para privilégios, a fim de colocar a nação de Israel apenas como um porta-voz, uma nação porta-voz no mundo, mas sem nenhum compromisso salvador com ela, né? Isso não dá para extrair do texto. Sabemos que o esforço arminiano, wesleyano ou semi-pelagiano ou qualquer que seja outra linha teológica é para implodir o texto ou colocar no texto de Romanos 9 uma camisa de força hermenêutica. Que Deus nos ajude a continuar submissos à sua verdade revelada.